Olá, parece coisa de séculos passados, mas não é. O tráfico de pessoas, crime que viola os direitos humanos, persiste nas sociedades contemporâneas. Para combatê-lo, entre outras iniciativas, foi criado o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, 30 de julho. A data não nos deixa esquecer que o Brasil é um país de origem, de trânsito e de destino de pessoas traficadas. É sobre esse assunto que eu converso com Paulo Alcântara, desembargador e coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Pernambuco. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindo. Eu quero começar essa nossa conversa pedindo para o senhor contextualizar cada um desses pontos que eu mencionei agora na abertura do programa, que é o Brasil como território de origem, trânsito e destino de pessoas traficadas. Muito bem. Inicialmente, Stella, eu quero agradecer pela oportunidade que temos de abordar esse tema nesse programa, que ele tem assim uma finalidade muito social. De fato, o Brasil ele tem essa origem, eu diria que tem esse passado, tem esse presente e oxalá não tenha esse futuro. Então, o tráfico de pessoas é real. O tráfico de pessoas é crime. Eu tenho dito sempre que ele é cruel, ele é infame, é inumano. Existem 5 modalidades de tráfico de pessoas. A adoção ilegal, o trabalho em condições análogas à escravidão, a exploração sexual, o tráfico de órgãos e a servidão. Esses 5 tipos de tráfico de pessoas que o senhor acaba de nominar, todos eles são detectados aqui no Brasil, tanto na origem, como no trânsito, quanto no destino? Inicialmente, o tráfico de pessoas era conhecido sempre assim, tráfico internacional de pessoas. Não hoje. Nós temos um país de dimensões continentais, de regiões bastante diferentes. Podemos dizer com toda certeza que todas essas hipóteses que eu mencionei, elas ocorrem em nosso país e também com destino para fora do país. O senhor falou que o tráfico de pessoas está no nosso passado, está no nosso presente, oxalá não esteja no nosso futuro. Hoje, a curva desse tipo de crime no Brasil, ela é ascendente ou descendente? Eu diria que no mundo todo ela é ascendente. O tráfico de pessoas em volume financeiro superou o tráfico internacional de armas. Quanto esse tipo de crime movimenta em média por ano? Dezenas de bilhões de dólares. Estima-se, é óbvio que não há uma contabilidade para isso, que supera a cifra dos 50 bilhões de dólares por ano, o tráfico de pessoas. Os tipos mais comuns de aliciamento e de coação? Eu diria que um grande problema é a ingenuidade, a ignorância, as dificuldades que as pessoas passam e se deixam levar. Então, nessa situação, elas são facilmente aliciadas. Vulnerabilidade social? Isso no nosso país não é algo estranho. Sim, a vulnerabilidade social, ela leva as pessoas a acreditarem em falsas promessas, acreditarem num futuro melhor. É como se você tivesse a proposta de um belo sonho e entrasse num horrível pesadelo. Aí, considerando que o nosso país é um país de muitas mazelas sociais, é difícil imaginar a erradicação desse tipo de crime, pelo menos a curto prazo. Como prospectar isso
num país de forço social tão grande, de dificuldades tão grandes, de carências extremadas? Eu não quis dizer que vamos acabar, vamos erradicar. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa idealista. Nós devemos enfrentar não só o tráfico de pessoas, bem como várias outras mazelas, mas o tema é o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Sim, não devemos ficar, vamos dizer, imóveis, devemos ter atividade. É por isso que há 3 anos atrás nós criamos esse GT, esse grupo de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos organizações nacionais e internacionais, temos instituições públicas, privadas, da sociedade civil e organizações não governamentais. Esse grupo que o senhor coordena, que funciona aqui em Pernambuco, como é que ele opera? Eu sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Pernambuco. E nós temos reuniões periódicas, nós temos um grupo de trabalho, nós fazemos seminários, já fizemos 2 seminários internacionais, fazemos workshop, fazemos atividades, fazemos visitas, vamos em outras cidades. E agora, como corregedor do tribunal, nós vamos quando fomos para o sertão, nós vamos fazer audiências públicas. Nas cidades, já selecionamos as cidades de de Serra Talhada, de Araripina, de Salgueiro e de Petrolina. Aí estaremos fazendo audiência pública para debater essa temática e aproveitarmos distribuir alguns materiais que temos, como por exemplo o livreto que eu apresentei. Vou mostrar ele aqui em forma de cordel. Sim, eu fiz vamos dizer, a evolução histórica. Eu fiz o texto histórico. E um amigo meu, Alan Salles, poeta cordelista, ele fez o cordel. E também uma parte dele é um guia da OIM, Organização Internacional para Migrações, é uma agência da ONU, que juntou esse guia deles com o cordel, lançou esse livreto e eles fizeram 10.000 exemplares que temos distribuído. É um trabalho, se eu estou entendendo bem, é um trabalho aqui em Pernambuco, itinerante, mas o grupo tem conexões com outros grupos, com entidades do Brasil e até entidades internacionais. É assim que funciona? Sim, deixe-me explicar melhor. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem um programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aqui em Pernambuco, eu sou o gestor desse programa, porque eu sou juiz do trabalho. E o CNJ criou o FONTET, que é o Fórum Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que reúne o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho. E atualmente eu sou o coordenador do FONTET, ou seja, representando os 3 tribunais. E temos, sim, parceria com diversas instituições e trabalhamos com a Polícia Federal, com a ABIN, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a SDS, com o Ministério Público Federal, com várias instituições. Eu tenho aqui alguns elementos que foram listados pelo Ministério da Justiça, elementos esses que levam uma pessoa a cair na rede de tráfico humano. Eu vou ler esses elementos aqui e já pergunto para o senhor se, além desses, o senhor acrescentaria outros. Desigualdades sociais, econômicas e culturais, falamos sobre elas agora há pouco. Falta de acesso à saúde, educação e à moradia. Falta de perspectivas de trabalho no local de origem. Inexistência de condições que garantam renda suficiente, discriminações de gênero, raça e classe e, por fim, busca por ascensão social. Eu acrescentaria 2 coisas. Primeiro, a falta de informação.
É por isso que nós fazemos muitos eventos. Vamos ter um workshop dia 24 de julho, que o objetivo é escuta qualificada para pessoas vulneráveis, vítimas de tráfico de pessoa. Vai ser lá no tribunal. É fechado o evento, só vai participar 80 pessoas, porque a temática que nós vamos discutir, ela precisa qualificar. Aí vão participar pessoas da sociedade, policiais, pessoas da área de saúde, especialistas no tema, agentes da Polícia Federal, oficiais de inteligência da ABIN, querendo aperfeiçoar a maneira como abordamos e como tratamos. E a outra é os resgatados. Que às vezes as pessoas são resgatadas e elas não têm uma informação, não têm uma possibilidade de melhora. Eu vejo situações que a pessoa já foi resgatada 3, 4 vezes. Ou seja, ela é aliciada novamente, é aliciada uma vez? É revitimizada, podemos dizer. Mesmo já tendo passado por uma experiência tão perversa como essa. Exatamente, exatamente. É como se... Uma vez eu estava conversando com um rapaz, eu fui para a cidade de Bacabal, no Maranhão, fui conhecê-los. Foi até tema de um filme chamado Pureza. Eu vi esse filme. Eu conheço Dona Pureza, eu conheço Abel, eu fui conversar com eles. Eu já vi situações... Uma história comovente. Eu conheço, eu falei com a Dira Paz. A atriz que interpretou a personagem. Eu parabenizei ela, sim. Eu encontrei a Dira Paz e a Dona Pureza Loyola, que é o nome dela. Pureza é o nome dela mesmo. Num evento em Brasília, nós fizemos amizades e eu fui lá conversar com eles. E ele me disse que às vezes fica pensando que por que foi resgatado, que a vida dele voltou ao que era antes. E na vida que era antes, ele queria algo melhor e foi por isso que ele foi. O senhor percebe a sociedade brasileira suficientemente mobilizada para enfrentar esse crime? Não, eu não percebo. E eu não acho que está. É por isso que estamos querendo levar, principalmente, o que é que caracteriza o tráfico de pessoas. Ninguém faz assim, vamos encher um ônibus com 60 pessoas e vamos levar. Não, o tráfico de pessoas, ele é espaço, ele é espalhado. É um aqui, é outro ali, é outro lá, é outro acolá. Então, nós não vemos isso como algo, é uma multidão de pessoas, não. É um crime silencioso. Ele está atuante. Ele está mais perto de você do que você imagina. Mas só que vivemos num mundo imagético, em que divulgamos fotos dos filhos, fotos de crianças usando a farda da escola. Por exemplo, existem situações em que nós expomos nossos filhos, nossos netos, nossos entes queridos. 2 perguntas para o senhor. Primeira, se é um crime subnotificado. E segunda pergunta, crianças e adolescentes traficados, com que incidência, para que fins, com que níveis de perversidade se desenha essa realidade? Eu vou responder a sua pergunta de modo transversal. Como? Eu sou contra a certidão de nascimento. Toda criança devia ter o RG, a carteira de identidade. Devíamos escolher estamos fazendo um estudo sobre isso, de propor uma mudança legislativa, de que toda criança, a impressão digital é o pé. Eu não sei se é do seu conhecimento, que a criança, no início, na infância mesmo, ela não tem ainda a impressão digital, mas tem a impressão digital do pé. Então, eu vou chamar teste do pezinho, o pezinho é fundamental. Tão logo que possa, devia tirar o RG. Estamos atualmente fazendo uma campanha lá no tribunal em parceria com o delegado titular do Instituto Tavares Boril. Nós fizemos um acordo
para te renovar a identidade de magistrados e servidores, mas o foco é as crianças, para que os pais, avós levassem suas crianças. De que forma a substituição da certidão de nascimento pelo RG inibiria esse tráfico de crianças? A certidão de nascimento é uma folha, só tem dados. É fácil falsificar. Eu não diria que é fácil, eu diria que é mais possível falsificar. Não há colheita de digitais, não há os dados para confrontar. Digamos que eu estou com uma mulher e uma criança e nós dizemos que somos os pais dela. Aí mostramos a certidão de nascimento. Aquilo pode ser mais falso que a nota de 30 e pode passar. Crianças e adolescentes traficados para que fins? É uma pergunta larga. É uma pergunta larga. Assim, me custa responder assim de modo breve. Eu vou dar um exemplo. Há 15 dias atrás, na Flórida, 50 crianças foram resgatadas numa grande operação policial que envolveu os US Marshals e forças e policiais federais americanos. 50 crianças foram traficadas. Foram presos várias pessoas na Flórida. De onde vêm essas crianças? Aí imaginamos assim, um país, uma região melhor para viver, etc. 50 crianças foram traficadas. É notícia, eu tenho ela em português, eu tenho ela em inglês, eu tenho a notícia é algo real, não fake. Então, infelizmente, crianças têm situações que abusadores, que nós não chamamos mais pedófilos, chamamos abusadores, porque quando fala pedofilia, parece que há uma conotação de um desvio psicológico ou psiquiátrico. Então, a expressão mais usada é abusadores. Abusadores têm adotado crianças. Tem situações que crianças são para tráfico de órgãos. Crianças e adultos, eu suponho, também para tráfico de órgãos. Sim, é porque me fez a pergunta sobre crianças. Me desculpe assim, eu fui bem direto na resposta. Eu é que estou aqui divagando, mas, por favor, responda. Às vezes negocia, às vezes é uma proposta. Suponhamos que eu estou precisando de dinheiro, tudinho, aí eu pago 30, 40 mil por um rim seu. Aí você viaja e volta com a cicatriz e o rim deixou lá. Então, existem várias possibilidades. Eu diria que o tráfico para trabalho com seus análogos à escravidão, ele leva muitas pessoas. E o tráfico para exploração sexual também. Eu diria que são as formas mais comuns. Vamos imaginar tráfico de pessoas não nacionais, não pessoas brasileiras, quer dizer, não são as que saem daqui traficadas para a Ásia, por exemplo, mas as que vêm de outros países para o Brasil. Aí, normalmente, para trabalho análogo à escravidão. Essas pessoas traficadas para dentro do Brasil, para esse tipo de trabalho, elas são mais localizadas onde? Em que estados, em que regiões e em que condições? A terminologia seria contrabando de imigrantes. Qual seria uma diferença entre o tráfico e o contrabando de imigrantes? É a vontade. Então são situações distintas. Tanto é que chamamos contrabando de imigrantes, porque pessoas que estão querendo deixar o seu país, oprimido por diversas circunstâncias, política, guerra, fome, perseguição, etc. Como o Ministério da Justiça falou, por raça, preconceito, por questão de gênero, tudinho, pessoas saem. Aí, às vezes, elas chegam, elas são usadas, são manipuladas. A Polícia Federal estava detectando que o Brasil estava virando uma passagem
para contrabando de imigrantes para levar para os Estados Unidos, para outros lugares. Então, essas pessoas são vulneráveis demais, porque elas chegam de modo irregular, elas não têm documento, elas estão numa situação fragilizada e às vezes aceitam qualquer proposta que lhes é apresentada. Vamos falar do tráfico de pessoas para a prática de crimes cibernéticos, que é uma coisa mais recente. E o senhor me falou aqui, um pouco antes do programa começar, que esse tipo de operação criminosa movimenta muito dinheiro. Em Mianmar tem um lugar chamado KK Park. Qualquer pessoa pode pesquisar KKPARK e vai descobrir que está no Wikipédia, está na internet, que é um lugar em Mianmar, que Mianmar era um reinado, houve um golpe, uma junta militar assumiu, mas ela só controla, eu acho que aproximadamente 1/3 do país. 2/3 estão na mão de milícias. E existe praticamente um bairro super moderno no meio da floresta, em que a finalidade dessa construção é de aplicar golpes financeiros. Estima-se que em torno de 100 mil pessoas estejam lá e aproximadamente uns 30 mil a 40 são traficadas. Elas vão para lá para serem operadores de TI. E chega lá, vão aplicar golpes financeiros no mundo todo. Não faz muito tempo, 2 brasileiros foram resgatados e estavam lá em Mianmar praticando crimes cibernéticos sob castigos, ameaças e todo tipo de privação. O mundo é estranho, não é de hoje. Porque, a rigor, o que estavam fazendo era crime. Então, eles dizem que estavam fazendo aquilo, eles poderiam responder por crime. Mas eles foram traficados. A proposta era ser operadores de TI. E lá, sob diversas, vamos dizer, não só uma vis compulsiva, mas absoluta, ou seja, uma ameaça real, sujeito a castigos, ameaça até de morte, eles eram obrigados a praticar esses delitos. Fugir dali não é fácil, porque você está no meio da floresta, às vezes tem que contar com milícias, às vezes ONGs têm que pagar para que essas pessoas sejam transportadas. Às vezes fugir dali não é algo fácil, é como se você estivesse preso. Quando essas pessoas conseguem fugir, quando elas são resgatadas, que voltam para os seus lugares de origem, elas recebem algum tipo de proteção, de acolhimento? Como é que funciona? Esse é um dos trabalhos do GT. Estamos criando protocolos de acolhimento e de apoio para vítimas resgatadas de tráfico de pessoas. O nosso país é um país carente, é um país cheio de extremos, é um país cheio de grandes divisões. E não é fácil isso. Às vezes, em situações normais, já não é fácil a pessoa estudar, conseguir um emprego, se qualificar. Imagine em situações em que às vezes as pessoas passam anos sendo traficadas. Às vezes voltam destruídas como pessoas. Eu já vi relatos de impressionar. Políticas públicas no Brasil para coibir tráfico de pessoas. Eu penso, sabe, como, vamos dizer, como jurista, como um estudioso, uma pessoa que gosta da história, eu acho que nós temos que separar o que é política de governo e política de Estado. Nós temos uma dificuldade muito grande nisso. É como se cada governo que assumisse quisesse impor sua prática, quisesse impor a sua maneira de governar. Eu acho que políticas públicas para a educação, para a saúde,
para a qualificação. Deviam ser políticas de 30 anos, 40 anos, que um governo não pudesse assumir e completamente mudar. É como, vamos dar um exemplo, é como se o ministro da Educação assumisse, não, agora eu quero cuidar da educação infantil. Aí o outro assume, não, agora a ênfase é o ensino fundamental. Aí o outro assume, não, agora é o profissionalizante. Outro assume, não, agora é o ensino superior. É como se esquecesse que a educação, ela é um período largo, principalmente quando nós temos um espetacular aumento da expectativa de vida. Eu diria, eu estou repetindo o que estudiosos dizem, que a maior invenção do século XX foi o aumento da expectativa de vida. Mas espera aí, viver mais não responde. Viver mais e viver bem é como se fosse uma dádiva. Viver mais e viver ruim é como se fosse um castigo. Como denunciar tráfico de pessoas? Quem tem conhecimento de algum caso e quem é vítima? O que a vítima deve fazer para tentar se livrar daquela situação? E alguém que conheça casos de tráfico de pessoas, como é que esses crimes podem ser denunciados? Estela, posso lhe tratar assim? Claro. Existe um telefone que é o Disque 100. O Disque 100. Que ele é direto. Mas nós também criamos um e-mail para que as pessoas possam pedir informações, fazer denúncias, que é tráfico de pessoas, @trt6.jus.br. Aí, acessando esse e-mail, as pessoas poderão ter informações sobre o que é tráfico de pessoas, como orientar outras. Essa versão do livreto, ela está sendo feita em e-book para distribuir, chegar o mais rápido possível às pessoas. Ele não é vendido de jeito nenhum. Quantos exemplares? A OIM resolveu apoiar e ela imprimiu 10.000 exemplares. E estamos distribuindo em várias instituições, em vários lugares. Não é só aqui em Pernambuco, mas já levamos para Brasília, para São Paulo, porque gostaram bastante. E vamos agora com a edição em e-book, a edição eletrônica em PDF, vai ser muito mais fácil nós distribuirmos. Distribuição gratuita. Sim, é. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação do senhor no Opinião Pernambuco. Sucesso no seu trabalho. Que esse grupo aqui em Pernambuco de enfrentamento ao tráfico de pessoas consiga trabalhar sempre muito mais e melhor. E quero compactuar aqui com o seu desejo que esse tipo de crime não faça parte do futuro brasileiro. Muito obrigada. Eu posso deixar uma frase? Claro. Horácio, o filósofo grego, ele tem uma frase que eu acho extraordinária, que ele diz assim: a vida nunca deu nada aos mortais, sem grandes fadigas. Sabemos que o trabalho é difícil, mas nós não nos intimidamos com isso e seguimos em frente. Muito obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.